Clima de harmonia e muita paz, dando início à palestra de hoje, cujo tema é Deus, o amor sublime, convidamos o palestrante Raul Teixeira. Prezadas senhoras, prezadas senhoras, prezadas senhoras, prezados senhores, meus queridos irmãos espíritas, que possa nos abençoar o Senhor neste dia e em todos os dias de nossas vidas. O codificador do Espiritismo, Allan Kardec, nos traz no seu livro A Gênese, no segundo capítulo, no item 31, duas perguntas que fazem parte das indagações comuns da criatura humana. Se Deus está em toda parte, e a segunda pergunta: será que o veremos depois da vida física? Naturalmente, estas duas perguntas, trazidas por Allan Kardec, certamente nos levam a refletir a respeito dessa realidade universal que aprendemos a chamar de Deus. E certamente, em razão disso, várias criaturas humanas, povos, países, doutrinas religiosas se hão batido tantas vezes, se hão chocado múltiplas vezes. A ideia de Deus acompanha a criatura humana desde os seus primórdios. Exatamente porque, conforme aprendemos no Espiritismo e nas doutrinas antropológicas oficiais, jamais houve na Terra um único povo que desconsiderasse a existência de um ser superior às vidas humanas. É muitíssimo importante para a criatura terrestre essa concepção de que, acima de nossos limites, existe algo que conduz, que administra, que controla as nossas vidas planetárias. Graças a isso encontraremos, desde os povos mais remotos, de que se tem notícia, as ideias acerca das suas representações de Deus. A princípio, bastante rudimentar o ser humano, todas as coisas que tinham características
capazes de o impressionar, o indivíduo humano acreditava fosse uma expressão de superioridade, de divindade, que deveria ser, por isso, homenageada. Desde quando os seres primitivos puderam contemplar as mais altas montanhas, viram nessas altitudes a presença do Ser Altíssimo. Mas quando essas mesmas criaturas puderam se deparar com as pedras brilhantes, com as pedras pequenas ou grandes, que tinham cores diferentes, que emitiam tonalidades diferentes, também passaram a admitir que nessas pequenas pedras estivesse a presença do Ser Altíssimo. E nasce no mundo, entre os seres mais primitivos, a litolatria. A litolatria significa a latria do litos. Latria é culto, litos é pedra. Então nascia a litolatria, representando o culto prestado às pedras. Até hoje encontramos disseminada entre nossas sociedades contemporâneas o culto às pedras. As pessoas que costumam acreditar nos horóscopos, no zodíaco, ouvirão os seus representantes dizendo que cada signo terá a sua pedra símbolo, seja o topázio, o lápis lazuli, o diamante e outras tantas pedras preciosas. Mas há aqueles que gostam de ter em casa seus granitos, suas ametistas, e afirmam que essas pedras liberam energias. É a mesma crença litólatra dos tempos remotos da humanidade, ainda que hoje lhes demos expressões mais harmônicas, mas é o mesmo culto às pedras, a mesma crença de que as pedras nos podem trazer energias superiores, proteger nossas vidas e por aí sucessivamente. Mas o ser primitivo, ao mesmo tempo que contemplava as pedras grandes e as pedras miúdas, também passou a admirar os vegetais, as árvores frondosas, agigantadas, de difícil acesso, até as plantas mais miúdas, algumas quase microscópicas, que emitiam fluorescência, que apresentavam floração, passaram a ser alvo da admiração do ser humano rudimentar. E nasce um segundo culto, que era o culto aos vegetais. E certamente, uma vez que se chamava os vegetais de fitos, e o culto de latria, nasce no mundo a fitolatria. Ao lado da litolatria, que era reverência às pedras, agora surge a fitolatria,
a referência aos vegetais. E dessa maneira, plantas diversas passaram a entrar no imaginário popular como sendo portadoras de bênçãos, capazes de nos ajudar. E até hoje, nas nossas sociedades contemporâneas, a fitolatria não desapareceu. Por quê? Porque ainda em nossas casas existem aqueles que põem na entrada da porta uma muda, um vaso de comigo ninguém pode, para evitar que entre o mal-olhado, para evitar que entrem energias más. Mas existem aqueles que põem o vaso com a arruda, que colocam atrás da orelha a arruda. Na velha Bahia, o banho de ervas com guiné-pipio. Os banhos de ervas que o Brasil inteiro aprendeu a usar, graças às práticas indígenas e africanas que chegaram aqui no século XVI com os negros de África. Desse modo, ainda hoje temos o culto aos vegetais, disfarçado naturalmente pela nossa cultura contemporânea, mas ainda prestamos culto às plantas nas devidas proporções. No passado remoto, as criaturas passaram a contemplar os mamutes, os animais gigantescos da terra, ao mesmo tempo que os pássaros, as aves, o colibri, o beija-flor, desde os animais mais gigantescos, aqueles mais pequenos, como o escaravelho, o besouro, e a prestar-lhes culto. Nasce o culto aos animais, zoolatria. A zoolatria era o culto, a latria, aos animais, ao zoo. E a partir daí encontramos deuses com formas de animais, como Boi-Apis no Egito, e tantos outros que tomaram o imaginário de africanos, de europeus, de asiáticos e do mundo novo, o continente americano. Não são poucos os deuses representados por animais, como Anubis, também no Egito, que tinha uma parte humana e a cabeça de uma ave. Dessa forma, os seres mais primitivos foram acreditando que essas expressões das pedras, dos vegetais, dos animais, pudessem representar os seres ou o ser mais avançado de toda a nossa vida. Alguns entenderam que a nossa realidade humana está relacionada a todas essas outras realidades tidas por inferiores à nossa. E nasce a estrutura de crença em que se juntavam o mineral, o vegetal, o animal, o ser humano, e em todas as tribos do Canadá, do velho Canadá, ali encontraremos as representações dessas criaturas divinas numa mesma expressão para tocar-nos a sensibilidade. Allan Kardec ouve dos Espíritos em O Livro dos Espíritos que na Terra nunca houve um povo descrente. Na Terra nunca existiu um povo que não acreditasse em nada.
Houve e há povos que não falam de Deus como nós falamos hoje, mas ao louvarem as pedras, os vegetais, os animais, as águas, eles vão apresentando a sua expressão de Deus. Mas surge mais adiante um outro culto, em função da mentalidade rudimentar da criatura humana. Era o culto ao próprio ser humano. Aquelas criaturas belas, de expressão forte máscula, ou de expressão maternal e sublime, eram vistos como divindades. Nasce o culto às Madonas, as mulheres belas, que foram sendo incorporadas pelas religiões, e aos homens pujantes, aos guerreiros, que foram assimilados aos heróis, e mais tarde aos santos. E desse modo surge a antroposlatria, antropos humano, latria culto, culto aos humanos. Quando chegamos na velha Grécia, eles cultuavam seus deuses, que tinham formas humanas, tanto de homens quanto de mulheres. Encontramos deuses e deusas, como Apolo e Afrodite, nesse grande imaginário da criatura humana. Os antigos gregos acreditavam que os deuses, os seres espirituais, viviam numa região que eles chamavam de Olimpo. Os romanos acreditavam que esses mesmos deuses estavam no Olimpo, que no latim se tornaram os Campos Elíseos. Os Champs-Élysées dos franceses. Era nos Campos Elíseos que estavam os deuses, as divindades, as potestades. Os antigos falavam que, de acordo com a classificação desses deuses, eles eram deuses menores, deuses medianos ou deuses maiores. Os deuses menores eram os deuses da popularidade, da gentalha, da criminalidade, deuses da prostituição. E dessa forma achávamos a deusa Cotito, que era a deusa da prostituição. Mas encontrávamos o deus Mercúrio, que era o senhor da guerra. Na Índia, a deusa Kali era a deusa da guerra. E vamos achando os deuses dos ladrões, os deuses dos guerreiros, os deuses de todas as sandices humanas, associados às sandices humanas. Aqueles que eram chamados no passado de deuses menores, hoje nós chamamos de espíritos imperfeitos, de obsessores, porque alguém que induz outro à prostituição não pode ser senão uma entidade perturbadora. No entanto, a deusa Cotito no Egito tinha seu templo, seu culto, e a marinhagem romana partia do porto de Óstia, e quando as galeras zarpavam para o porto de Alexandria, no Egito, a marinhagem ficava alucinada para chegar a Alexandria, onde se levantava o templo da deusa da prostituição. Ali eram banhados em águas perfumadas, para que pudessem participar do culto a Cotito.
que eram cultos sexuais. Dessa forma, havia em muitos templos as meretrizes sagradas, a sexualidade sempre associada à religiosidade, em vários cultos do passado, exatamente por ser a sexualidade uma força divina inerente aos seres humanos, aos seres animais. Então, em todos os tempos e povos, a força da divindade era reconhecida pelas criaturas. Onde ouvimos falar de deuses, entendamos espíritos. Não foi por outra razão que Jesus Cristo nos disse: já não tendes ouvido que vós sois deuses? E somos deuses, como eram deuses Cotito, como eram deuses Mercúrio, Palas Atenas e outros tantos que a mentalidade popular envolveu nas ideias do mito. Surge a mitologia, surge a mítica, e nós então fixamos em nossa mente a existência de seres diferentes de nós, que se acham em outras dimensões e que têm poder sobre as nossas vidas. Desde todos os tempos, as criaturas aprenderam a prestar reverência a essas criaturas espirituais. Daí, o grande desafio do príncipe Acabe, feito ao profeta Elias. Elias, conforme nos diz o Velho Testamento bíblico, defendia a realidade do Deus Jeová, era chamado profeta de Jeová, ao passo que o príncipe Acabe era o sacerdote maior do Deus Baal, que era um Deus dos desertos judaicos, dos desertos de Israel, numa época em que Israel ainda não era monoteísta, mas sim politeísta. Elias achava tudo aquilo um absurdo, porque admitia que o Deus verdadeiro fosse Jeová. E nasce então o grande desafio. Foi marcado para o Monte Carmelo. No topo do Monte Carmelo estariam somente os homens de Israel, nem mulheres, nem crianças. Elias subiu a montanha do Carmelo com os seus seguidores. E junto aos sacerdotes do Deus Baal, mandou construir uma imensa fogueira, bases de pedras, 12 pedras imensas, que segundo as crenças representavam as 12 tribos de Israel. Mas sobre as pedras foram montadas toras de madeira, uma fogueira. E sobre essa fogueira foram postas as partes de um novilho esquartejado. Qual era o desafio então? Elias propusera ao príncipe Acabe, sacerdote de Baal, que evocasse o Deus Baal, que deveria aparecer de uma forma curiosa, atirar fogo à oferenda e devorar as carnes que lhe foram oferecidas. E durante toda a manhã do dia aprazado, os 450 sacerdotes de Baal, liderados pelo príncipe Acabe, rodopiaram em volta da fogueira armada, evocando Deus Baal, pedindo-lhe para que viesse. E as horas se passavam,
Os sacerdotes iam se cortando para sangrar, para ver se pelo sangue atraíam a presença do seu Deus. E na metade do dia, sem qualquer êxito, o príncipe Acabe renunciou à sua evocação, dando a vez a Elias. Este, de peito nu, a nudez recoberta por uma pele de animais, amarrado por cordas, ajoelhou-se diante da fogueira armada, mas antes pedira aos seus assessores que descessem a montanha, em cuja base serpenteava o rio Quinzon. Mandou que apanhassem água do rio Quinzon e subissem a montanha, que espalhassem essa água sobre a oferenda, encharcassem as carnes, a madeira. E depois que tudo isso foi feito, Elias ergueu os braços aos céus. E porque era médium de efeitos físicos, liberou de si substâncias tais que dentro de poucos instantes, por cima das carnes, a língua de fogo espocou. E as chamas foram consumindo as carnes de cima para baixo, queimando por fim a madeira, e não da madeira para cima, até juntarem-se as cinzas sobre as 12 pedras ali acumuladas. Os sacerdotes de Baal se atiraram com o rosto no chão, acreditando a partir de então que o Deus verdadeiro de Israel não era Baal, mas sim Jeová. O profeta Elias estava vitorioso, mas não estava satisfeito. Mandou que os seus homens descessem com os 450 sacerdotes de Baal às margens do rio Quinzon e determinou que todos os 450 homens fossem decapitados ali. As águas do rio Quinzon estiveram apodrecidas durante muitos meses por conta dos cadáveres que ali estavam, agarrados à folhagem, ao matagal das suas margens. Não foi por outra razão que Israel se tornou monoteísta. Ao tempo de Jesus Cristo, este assevera que desde os tempos de João Batista, o reino dos céus era conseguido pela violência, e eram os violentos que o conquistavam. Ele se referia a Elias, que à sua época estivera reencarnado como João Batista. Senhor, não está escrito que tudo voltará ao normal quando Elias retorne? Ao que o mestre responde, conforme as notas de Mateus: em verdade, vos afirmo que Elias já veio, e os homens fizeram com ele tudo quanto lhes aprouve, tudo quanto lhes deu vontade, assim também farão ao Filho do Homem. E complementa Mateus: e os discípulos compreenderam que Jesus se reportava a João Batista. Daí começamos a perceber que a questão de Deus e dos deuses vem causando desde todos os tempos lutas fratricidas na humanidade, situações de morte, de guerras em toda parte do mundo. Mas quando chegamos entre os persas, Zaratustra ou Zoroastro chamava a atenção do seu povo para que não desse atenção a Arimane. Arimane era a representação satânica, era a representação do mal,
Era a divindade que representava o que hoje os cristãos chamam de demônio. Mas o grande líder dos persas pedia que o povo desse atenção a Mazde, também chamado de Mitra, que era o Deus representante da luz, do bem e do amor. Donde nasce o mazdeísmo, o mitraísmo. Então Zoroastro tinha o cuidado de propor ao seu povo não aceitar as influências do mal, de Arimane, mas buscar as influências do bem, de Mazde ou Mitra. Assim então, o povo persa, onde hoje está o Irã, o povo iraniano de hoje era o povo persa do passado. Ali então, Deus era louvado através de algo chamado Mazde, Mitra. Mas se sairmos da Pérsia, por exemplo, e marcharmos a velha África, chamada África Negra, depois de termos passado pelo Egito, ali acharemos o culto aos deuses que, segundo a massa e seus líderes, eram criaturas que nunca tinham nascido na terra. Eram os elementais. E entre aqueles povos da África Negra, esses deuses eram chamados de orixás, que quer dizer deuses ou semideuses. E esses orixás, termo iorubá, eram criaturas relacionadas aos fenômenos da natureza. Cada uma das divindades, ou seu conjunto, estava relacionado a um fenômeno da natureza. É por essa razão que as florestas, a fitolatria, estava dirigida pelos Oxóssis. Eram os Oxóssis representantes da vegetação planetária. Mas, ao mesmo tempo, as águas grandes, os mares, os grandes lagos, eram dirigidos pelas Janaínas ou Iemanjás. Mas as águas de queda, as cachoeiras, as cascatas, estavam sob a governança de Oxum. Enquanto as águas dos rios, dos regatos, das nanãs, como as águas pútridas, as águas dos mangues, estavam sob a coordenação das nanambruquês. Dessa maneira, encontramos a inteligência sob a governância de Xangô e as guerras sob o domínio dos Oguns. E o povo africano criou o seu Olimpo próprio, onde estavam os seus deuses, suas divindades, que ao seu tempo, no século XVI, com o trazimento dos negros de Angola, de Moçambique, da Guiné-Bissau, de outras partes de África, trazidos para o Brasil nascente, trouxeram para cá o seu culto, as suas crenças, do seu candomblé. E porque a Igreja Católica os obrigava a seguir o seu culto, eles não se perderam. Passaram a associar os santos e santas dos altares católicos aos seus orixás africanos. Para os portugueses, eles estavam cultuando a Nossa Senhora. E nas suas várias representações, Nossa Senhora Católica representava seus orixás femininos, Oxum, Inhansã, Nanã e outras várias. É dessa forma que os santos dos altares católicos eram representados agora pelos orixás masculinos de África. Os Nagô
que chegaram nas terras da Bahia entenderam, por exemplo, que Oxóssi seria representado por Santo Antônio, que Ogum seria representado por Santo Antônio, mas no Rio de Janeiro os malês que chegaram por lá, que se espalharam do Rio para Minas Gerais e São Paulo, o mesmo Ogum seria representado por São Jorge, mas foi a única discrepância, porque todos os demais santos da Igreja Católica receberam tanto dos Nagô quanto dos Malê, e suas subdivisões, as mesmas considerações. E os deuses de África se converteram em nossa terra nos orixás, porque aqui, no contato com a Igreja Católica, conheceram Jesus, o Filho de Deus, que eles assimilaram a Oxalá, que era uma das suas divindades administradoras, mas o pai de todos os deuses, que a igreja chamava de Deus, o cristianismo chama de Deus, os africanos aqui associaram a Olorum, o grande Senhor. Então, as divindades relacionadas aos cemitérios, aos mortos, à sepultura, estão representadas por Omolu, por Abaluaê. E dessa forma foram se construindo os cultos, as miscigenações, em todas as pátrias, em todas as terras, em todos os povos. Daí, quando nós encontramos as representações dos orixás africanos, com corpos humanos e com o rosto velado por uma tela, não é meramente um enfeite de culto. Era porque os seres antigos nunca souberam como era o rosto dessas entidades, porque acreditavam que elas nunca haviam nascido na terra. A cortininha que lhes cobre o rosto é um símbolo para dizer que ninguém sabe como é a face do orixá. Dessa maneira, passou-se a acreditar que os orixás intervinham no modo viventes dos seus médiuns, dos seus sensitivos, e a criatura cujo orixá de cabeça nós chamaríamos o anjo guardião. O orixá de cabeça é guerreiro, é belicoso, então o seu médium também tem que ser guerreiro, belicoso, bravo, brigão. Aqueles orixás que tinham na sua estrutura psicológica 6 meses de masculinidade, 6 meses de feminilidade, davam ao seu médium a homossexualidade. E é dessa forma que se foi estruturando a crença nos orixás, nos deuses de África. Na velha Índia, Vishnu, Shiva, Brahma compuseram a trindade e mais de 1 milhar de deuses sob a coordenação das divindades, da trilogia ou da Santíssima Trindade indiana. É dessa forma, então, que vamos achando pelo mundo os deuses, seus cultos e a crença humana na sua existência. Se chegarmos entre os nórdicos, acharemos Odin, acharemos a grande força do Deus da paz e da guerra. Odin representava tanto a paz quanto a guerra. Acharemos as forças germânicas de Thor, e desse modo acharemos na China, no Japão, em toda parte, as representações da divindade.
Logo, não nos importa como Deus era chamado, como Deus era interpretado. O importante é verificarmos que todos os povos tinham a sua religião, a sua crença. Em função de sua evolução psicológica, os povos eram seguidores de deuses mais brutais, mais rústicos, ou de deuses mais sutis, mais suaves, até chegarmos a Jesus Cristo, que nos disse com tranquilidade: meu Pai que está no céu. E seu discípulo João, o evangelista, escreveu um dia no seu capítulo 3, versículo 16: Deus é amor. E amou o mundo de tal modo que deu a ele seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce nunca morresse, mas que tivesse a perenidade da vida. Começamos a sentir que o cristianismo de Cristo, e não o cristianismo dos teólogos, o cristianismo do Cristo nos traz uma visão de Deus diferente. Deus é amor, Deus é Pai. E dessa forma, a doutrina espírita, quando vai elaborada na França no século XIX, sob os cuidados de Allan Kardec, o grande missionário. Kardec, então, em A Gênese, vai lançar as referidas duas perguntas. Se Deus está em toda parte, por que é que não o vemos? Trazendo ao texto as perguntas da humanidade. Será que o veremos apenas depois da morte? A questão de ver pode ter diversas conotações. Dizemos assim: eu estou vendo quanto você está jovem. Estou vendo com os olhos. Eu estou vendo como você está bem vestida. Estou vendo com os olhos. Mas em outro momento eu digo assim: eu estou vendo que você tem andado triste. Eu já estou entrando num terreno de intimidade. Como é que eu registro que aquele gesto é de tristeza? Tenho notado que você está muito animadinho. Tenho visto que você está muito animado. Tenho visto que você tem me abandonado. Não é que a gente veja com os olhos, é que nós sentimos nas reações das pessoas, mas chamamos de visão a múltiplas das nossas expressões, que não são propriamente visão com os olhos. Se alguém desaparece de nossa vida e nunca mais nos dá notícia, dizemos assim: eu estou vendo que ele se afastou de mim. Eu não estou vendo, eu estou sentindo. De repente a pessoa reaparece e diz assim: não, eu estive doente muito tempo, então a minha visão era hipotética. Eu estava vendo, entre aspas, alguma coisa equivocada. Mas há ocasiões em que eu vejo realmente e me dou conta depois que aquela pessoa estava triste comigo, aborrecida comigo por alguma razão. Então ver nem sempre é ver com os olhos. Por isso é que Jesus Cristo nos disse: bem-aventurados os que são puros de coração, porque verão a Deus. Com os olhos do rosto, jamais. É que nós vamos entrando na sintonia das forças divinas de tal modo que passamos a senti-la em nós. E Jesus disse: verão a Deus. Allan Kardec, na 10ª pergunta de O Livro dos Espíritos, indaga aos imortais: se é possível ao ser humano conhecer a intimidade de Deus. E os imortais lhe respondem que não é possível,
porque para isso, para conhecer a intimidade de Deus, lhe falta um sentido. Resposta de O Livro dos Espíritos. Mas esse sentido Jesus Cristo já nolo houver apresentado na expressão que acabei de citar. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Então, para que nós entendamos a intimidade de Deus, é necessário purificarmos o coração. Mas purificar o coração não é purificar o músculo cardíaco, porque não tem sentido. O coração, na linguagem poética do Evangelho, é a intimidade do ser. É a mente humana. Recordemo-nos de Jesus quando nos disse, de acordo com as notas do evangelista Lucas, o homem bom retira o bem que faz do bom tesouro do seu coração, do seu mundo íntimo. Ninguém tem bom tesouro no coração físico, tem bom tesouro no coração intimidade. Mas o homem mau retira o mal que faz do mau tesouro do seu coração. Também não se trata de coração carnal, é um coração emocional, é o coração psicológico. A criatura põe para fora aquilo que carrega por dentro, em última análise. É o que disse Jesus. Quem carrega coisas boas por dentro, expressa coisas boas. Quem carrega coisas ruins por dentro, expressa coisas ruins. E a voz popular já o disse, cada um dá o que tem. Quem tem coisas boas, dá coisas boas. Quem tem coisas ruins, é coisa ruim que oferece. Daí, começamos a verificar o que nos diz o Evangelho de Jesus. Relativamente à visão de Deus, é necessária a pureza de coração. Se hoje o Espiritismo nos mostra que o coração não é o órgão físico, mas sim a intimidade da alma, como é que conseguiremos essa pureza que nos permitirá visualizar Deus e conhecer-lhe a intimidade? Teremos puro o mundo íntimo, teremos puro o coração, quando tratarmos de ser pessoas dignas, quando trabalharmos para renovar a nossa estrutura psicológica. Quase sempre, ainda no degrau evolutivo em que nos encontramos, culpamos as nossas mazelas aos outros. Não assumimos a responsabilidade que é nossa. Na nossa experiência católica, a criatura vai ao padre, porque é o Satanás que a está atentando. E ela cometeu erro, porque Satanás a impulsionou para cometer o erro. E onde está a nossa vontade? Allan Kardec pergunta aos imortais se existe arrastamento irresistível. E os imortais lhe dizem que se um arrastamento espiritual fosse irresistível, ninguém teria culpa por cair, porque o arrastamento seria irresistível. Nós muitas vezes sofremos influenciações muito fortes, mas não irresistíveis. Porque se fossem irresistíveis, repitamos, ninguém teria a culpa por cair. A força era irresistível. Daí, todas as vezes que vier até nós sugestão negativa para alguma coisa, quando chegarem à nossa mente inspirações negativas, inspirações para o mal, nós temos duas possibilidades: aceitá-las ou rejeitá-las. Temos vontade, temos juízo.
Se algum espírito mau nos sugerir uma ideia má, a de ferir alguém, a de caluniar, a de trapacear, a de nos matar, a de matar alguém, e nós aceitarmos, o problema será nosso. Não, mas foi o espírito que me atentou, mas eu que aceitei. Se algum espírito me sugere ideia negativa e eu a atendo, é porque também eu era uma pessoa negativa. E eu estava na mesma sintonia da entidade. Porque eu poderia dizer, não, senhor, não faço isso de jeito nenhum. Mas se eu aceitei, é porque eu também teria vontade de fazer isto. Só me faltava o impulso que a entidade me deu. Logo, a divindade não vai pedir satisfações ao inspirador, mas a nós que nos deixamos levar por sua má inspiração. Porque o homem mau retira o mal que faz do mau tesouro de sua intimidade. Mas também, por outro lado, quando uma entidade benfeitora nos sugere realizar o bem e nós fazemos, o mérito não é do benfeitor espiritual. O mérito é nosso. Porque se nós ouvimos a sugestão bondosa e aceitamos fazê-la, e aceitamos atendê-la, é porque nós comungamos com o bem. É porque estamos na mesma sintonia do benfeitor. Porque o homem bom retira o bem que faz do bom tesouro do seu íntimo. Por isso, o Espiritismo nos vem chamando à responsabilidade sobre os nossos atos. Não podemos mais culpar a fulano ou a beltrano, como fazem muitas mães, muitas esposas. Quando os filhos são maravilhosos, é a estrela do meu filho. Mas também de quem que ele é filho, não é? Mas quando os nossos filhos fazem bobagem, a culpa é das más companhias, nunca do nosso santo. Não, meu filho entrou na droga por causa das más companhias. Mas o que é que esse santo estava fazendo com as más companhias? E se ele era tão bom, por que é que não trouxe as más companhias para a bondade dele? Ele é que caiu na maldade das más companhias. Claro que isso é ingenuidade, que a gente finge aceitar. Quando uma mulher tem um marido excelente, ela diz, eu soube escolher, né? Eu confio no meu taco. Mas quando o bicho é ruim e já começa a bater asa para outros lados, ela dirá, são os maus colegas. Ele se juntou aos maus colegas. E nos perguntamos o que é que estava fazendo esse marido santo com os maus colegas que o carregaram. E por que é que não foi esse marido santo que trouxe para o seu lado os maus colegas? Então o Espiritismo nos vai ajudando a pôr os pés no chão da realidade, para que limpemos o nosso íntimo e possamos ver a Deus como propõe o Evangelho. A pureza de coração passa pelo exercício da verdade. Não foram as más companhias que arrastaram meu filho. A educação que eu lhe dei não foi suficiente. A sua força moral não foi suficiente. Ele era frágil moralmente e não resistiu à indução do mal. Isso é verdade. A gente sofre falando a verdade. Meu marido era muito bom desde que ninguém o arrastasse, porque era frágil, era de um caráter fraco, por isso se deixou levar. Mas ele é responsável pelo que fez. Dessa maneira, então, nós vamos nos associando à prática da verdade. E por isto, vamos alimpando o nosso coração. Porque uma das características que o Cristo preza é a verdade. Eu sou o caminho, mas sou a verdade e sou a vida.
O Espiritismo nos vai fazendo conhecer as realidades humanas, que trazemos as nossas bagagens das outras encarnações, das outras existências, e nem sempre os pais, dando o melhor de si, conseguem dobrar o filho complicado, conseguem fazê-lo entender as coisas, como possivelmente os nossos pais tenham suado a camisa conosco e nós só passamos a entendê-los depois que ficamos adultos e que nos tornamos pais e mães também, porque aí passamos a sentir o que eles sentiam, a necessidade do cuidado, da proteção aos filhos, a necessidade de dizer não, a necessidade de dizer sim nas horas certas. Então a verdade é um desses caminhos que nos levam a Deus, disse Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por mim, caminho, verdade e vida. Dessa forma, nós começamos a nos entender melhor. Quando olhamos a outra pessoa conquistar alguma coisa e o nosso mundo íntimo se enche de inveja. Imagina, como é que fulano conseguiu isto? Só pode ter sido roubando. Só pode ter sido trapaceando, trambicando. Por que fulano conseguiu casar e eu não? Por que Beltrano comprou casa nova e eu não? É a inveja. O invejoso morre de raiva quando alguém consegue alguma coisa. Ele adoece, e porque adoece, joga sua lama sobre o outro. Sempre o invejoso deseja mal a quem conseguiu as coisas. É bem diferente a inveja daquilo que chamamos de aspiração. Na aspiração, eu vejo que alguém conseguiu tal coisa, eu me alegro e quero conseguir também. Minha vizinha de 50 anos voltou a estudar, passou no vestibular, que maravilha, eu também vou fazer. É a aspiração. Eu não estou aborrecido por ela ter passado no vestibular aos 50 anos, eu estou feliz, e porque eu achei que é tão importante, eu quero também para mim. O meu vizinho, meu parente, trocou de casa, comprou uma casa maior ou comprou um apartamento na cidade. Que bom que fulano conseguiu. Se Deus quiser, há de chegar o meu dia. Estou trabalhando para isto. É a aspiração. Eu estou feliz que o outro conseguiu, mas eu quero conseguir para mim também. Não misturemos. A inveja, eu tenho raiva de quem conseguiu. A aspiração, eu quero imitar a quem conseguiu. Eu quero fazer do mesmo modo. Por isso é que Jesus é o nosso modelo. Nós temos aspirações a ser como Ele é. Mas nós não temos inveja dele. Que raiva, por que ele curou todo mundo e eu não consigo? Que raiva, por que ele falava bonito e eu não consigo? Por que ele transformava as prostitutas e eu não consigo? Lembremos que lá no colégio apostólico, o evangelista Mateus, o evangelista João, nos traz uma reflexão sobre a inveja entre os discípulos. Quando ele acaba de curar o menino atormentado por obsessão ao descer da montanha do Tabor, Filipe se apresenta, um dos seus discípulos. Senhor, nós estivemos aqui a noite inteira e nada conseguimos. Por que é que tu conseguiste? Olha a forma como o companheiro se dirigiu ao mestre. Se a gente esteve aqui o tempo todo e tu chegas e consegues. Era inveja. E Jesus Cristo não se atormentou com isso, ele conhecia as suas ovelhas. E lhe respondeu, é que para essa casta de espíritos se faz necessário muito jejum.
e se faz necessária muita oração. Daí, o jejum a que o Cristo se referia não era o jejum de não tomar café de manhã, de comer folhinha de alface e bife grelhado. O jejum a que ele se referia era deixar de errar e não deixar de comer. O jejum que nos dá autoridade moral é o que nos leva a deixar de cometer desatinos. Na medida em que vamos saindo da inveja e vamos nos associando à aspiração do bem, alimpamos o coração, o que nos permitirá entender a Deus, penetrar a sua intimidade, ou se quisermos, nos permitirá ver a Deus. É dessa forma, então, queridos amigos, que vamos acompanhando a reflexão em torno de Deus, que certamente nos ajudará a pensar melhor a respeito de nossas vidas, de nossas existências, do que nós estamos passando no mundo, do que ainda poderemos no mundo passar. E certamente, baseados em Deus, a nossa vida ganhará uma outra expressão, em mais ou menos tempo, conforme seja a nossa disposição de crescer e de mudar. Falávamos então a respeito de que nenhum povo existiu na face da terra sem que tivesse a sua visão de Deus. Evocamos os ensinamentos do Evangelho de Cristo quando ele aborda que é necessária a pureza de coração para que possamos ver a Deus. Quando nos referimos à pergunta de número 10 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec desejava se informar sobre a possibilidade da criatura humana conhecer a intimidade, a natureza íntima do nosso Criador. Diante da resposta negativa, asseverando que para isso nos falta um sentido, estamos avaliando que esse sentido que falta a cada um de nós é aquele sentido enunciado por Jesus, o da pureza de coração. Estamos trabalhando a tese de que essa pureza de coração não é a do coração músculo cardíaco, não é a do coração fisiológico, é a do coração espiritual, a do coração intimidade, o cerne de nossa alma. Esse é o nosso coração. Quando queremos dizer o centro da cidade, nós dizemos o coração da cidade. Quando queremos falar o seio da floresta, o coração da floresta. Então o coração do homem também é a sua intimidade espiritual. Desse modo, vale pensar o quanto que a nossa sociedade, 2 milênios depois de Jesus, ainda não entendeu bem a ideia de Deus, embora venha falando de Deus, como vimos, desde os tempos mais remotos da humanidade. Nós temos encontrado entre nós, no mundo, as formas mais estranhas de buscar-se a Deus, de nos dirigir a Deus e de falar com Deus. Há criaturas que estão pedindo a Deus para que lhes dê saúde. Mas elas pedem a Deus saúde brindando taças de alcoólicos que vão lhes retirar a saúde. Elas pedem a Deus saúde entre as baforadas de cigarro, de cachimbo, de charuto, tabaco esses que vão lhe tirar a saúde.
Nós pedimos a Deus que nos dê equilíbrio diante do filme pornô ou do filme violento que nos tira do equilíbrio. Então nós temos sido pessoas muito contraditórias com relação à nossa busca de Deus. Pedimos a Deus que vingue-nos dos nossos inimigos. Há pessoas que chegam a afirmar: eu não me vingo não, mas Deus me vingará. Quer dizer, ela é muito boa, Deus é que não presta. Da mesma forma que nós dizemos assim: meu santo não foi com o dele. Não fui eu, o antipático, foi meu santo. Então nós sempre atribuímos a terceiros as questões que dizem respeito a nós. A psicologia formal, a ciência psicológica, há muito tempo nos fala de uma de suas descobertas que ela chamou de locus de controle. A expressão usada é mesmo em latim, locus de controle. E o que é que a psicologia chama de locus de controle? É esse local do nosso controle interno. A psicologia afirma que há um locus de controle interno e um locus de controle externo. Por exemplo, nós desenvolveremos, trabalharemos o nosso locus de controle externo todas as vezes que soubermos que determinada pessoa é responsável pela chefia da nossa seção. Então eu tenho meu chefe, eu sou subordinado a ele, e eu sei que há tarefas relacionadas ao meu chefe. Ele é que tem que assinar os papéis, ele é que tem que fazer. Na nossa casa, o marido sabe as atribuições da esposa, a esposa sabe o que diz respeito ao marido. Então eu tenho um controle do que não me cabe, do que não me pertence fazer. Esse é o locus de controle externo. Mas eu tenho um locus de controle interno. Eu saber que eu tenho que levantar tal hora para trabalhar. Eu saber meu compromisso na empresa em que eu trabalho, o que eu tenho que fazer, do horário que eu chego ao horário que eu saio. Eu tenho que saber que eu devo levar o meu filho para a vacina no tal sábado que o Ministério da Saúde determina. Eu tenho que saber que devo levar meu filho à escola, ao lazer, que dar-lhe alimento, que vesti-lo, que calçá-lo. Não precisa ninguém me dizer isto, porque nós temos um local de controle interno. Então, o ser humano se equilibra nessa gangorra do locus de controle interno e externo. Eu sei o que é minha obrigação e o que não é minha obrigação. E esses locus de controle também podem adoecer. Por quê? Porque nós poderemos passar a admitir que aquilo que é compromisso dos outros tenha que ser feito por mim. Se o chefe não cumpriu o trabalho dele, a culpa é minha. Se choveu lá fora, a culpa é minha. Se houve seca, a culpa é minha. Então é uma doença do locus de controle externo. Quando eu passo a atribuir para mim responsabilidades que não são minhas, que são de alguém, que são dos outros, que é da natureza. Então, por um distúrbio meu psicológico, eu passo a sofrer, a me neurotizar, em função de achar que é problema meu o que é dever dos outros. E existe a doença do locus de controle interno. Quando eu passo a admitir que não sou responsável pelas coisas de minha responsabilidade. E sempre que eu deixo de fazer, eu culpo alguém. Ou responsabilizo alguém. Ou não assumo o que me cabe fazer. Entre os religiosos isso é muito comum. Porque nós estudamos como uns canalhas para um concurso. E somos aprovados. Aí a gente chega no centro espírita, por exemplo, se não fosse doutor Bezerra, não teria passado na prova. Mas se não fosse doutor Bezerra, eu estudei como um cão. Eu passei por meus méritos. A ajuda que eu pedi aos bons espíritos era para que na hora eu ficasse calmo, para que na hora não me viesse um desarranjo intestinal,
Então isso eu pedi aos espíritos, eu pedi a Deus. Mas eu passei no concurso por causa do meu estudo. Eu tenho que assumir isto. Eu não posso dizer, eu só passei porque os guias me ajudaram. Não é verdade. Pode parecer muito simpático, mas é mentira. Porque os guias não fazem prova para nós. Porque se eles fizessem a minha prova e não fizessem para o meu colega do lado, seria uma injustiça. Então nós temos que saber, eu passei porque estudei muito e pedi a Deus que na hora não me desse um branco. Aí sim, eu pedi a Deus que me ajudasse a ficar calmo. Essa é uma prerrogativa dos bons espíritos, de nos envolver com fluidos calmantes, numa hora que eu preciso de decisão. Mas eu passei porque me danei de estudar. Vejamos que não é feio eu assumir que fui eu o responsável por estudar. Muitas vezes nós chegamos numa casa que as pessoas nos servem uma refeição e eu digo assim, muito obrigado, que mãos de fada, que delícia. Aí a cozinheira que fez a comida, não fui eu não, quem sou eu? Eu digo, então quem foi? Vejamos, é um aspecto da vaidade. Eu estou adorando o elogio, mas não assumo. Então se não foi a senhora que cozinhou, quem é que foi? Eu tenho um amigo na Universidade Federal Fluminense, onde eu trabalho, que ele é um dos mais notáveis pediatras da cidade. Eu o conheço desde que ele se formou. E então eu, quando apresento aos nossos amigos comuns, eu digo assim, este é um dos melhores pediatras da cidade. E ele ficava assim, Raul, que isso, não, vai, para com isso. Eu digo, eu vou pegá-lo pelo pé. Na próxima oportunidade eu disse assim, este é terrível médico, hein? Não vale nada. Raul, que isso? Eu digo, afinal de contas, você quer ser bom ou quer ser mal? Quando eu digo que você é bom, você tira o corpo fora. Então eu resolvi dizer que você é mal. Por quê? Porque nós somos hipócritas demais. Quando alguém nos faça um elogio, eu não tenho que ficar vaidoso, eu tenho que agradecer. Quem fez essa comida tão saborosa? Muito obrigado, eu cozinhei para vocês gostarem. Que bom que vocês gostaram. Ficamos felizes, cozinhamos melhor. E isso não nos sobe a cabeça. Para a gente ir para a cozinha agora de salto alto, né? Não, a gente fica feliz por saber que o que fez caiu no agrado da pessoa. Foi bom para a pessoa. Quem é que não fica feliz? Quando alguém diz para uma mãe assim, que lindos seus filhos. A mãe ri até as orelhas. Mas imaginemos se a mãe dissesse, não, são filhos de coruja, são horrorosos. Nenhuma mãe faz isso. Então, a humildade não está nessa pantomima que a gente faz. A humildade é um estado d'alma, é como a gente recebe a coisa. Às vezes eu vou a centro espírita, eu vou a muitos centros espíritas, e encontro dirigente dizendo assim, a gente não tem que elogiar os companheiros que vão para a tribuna, não, porque eles não fizeram mais que sua obrigação. Eu digo, sim, mas não precisa elogiar, mas incentivar. Eu não preciso dizer para o rapazinho, para a mocinha que estão fazendo a sua primeira exposição, levaram 4 meses lendo os livros, suando, tendo diarreia, para falar 15 minutos no centro. Aí eles terminam de falar, ninguém lhes diz nada. Isso é uma covardia moral. Eu não preciso dizer para esse expositor iniciante, você fala melhor do que Divaldo Franco. É mentira. Você é o melhor orador do Sergipe. Isso é uma mentira. Mas eu dizer assim, que bom o seu trabalho. Deus te abençoe. Como foi útil o seu trabalho. Gostei de ver que você estudou. Você ainda vai crescer muito. Gente, isso é uma palavra de incentivo. E a pessoa que estava nervosa da primeira vez se sente entusiasmada de fazer a segunda vez, de fazer a terceira vez. Mas se ela termina de falar, os intestinos lá no coração, a cabeça zoando, suando pelos poros todos, e as pessoas se levantam da mesa e cada uma sai para o lado. Não, a gente não pode falar nada não, para ele não ficar vaidoso. Por que é que nós temos tanto controle sobre a vaidade alheia? Mas quando é para dizer desaforo, a gente não pensa que o outro vai ficar triste. A gente diz na hora. E ainda justifica, eu sou muito franco. Por que que a gente só é franco? Porque não presta. E porque não, por as coisas que prestam, a gente nunca tem franqueza.
Então não custa nós dizermos às pessoas o quanto foi bom o trabalho delas. Jesus Cristo fez isso conosco, sabendo o bicho ruim que a gente era. Tirando o que a gente ainda é hoje, imaginemos há 2 milênios. Mas ele nos disse assim: vós sois o sal da terra. E se a gente olhar a função do sal, de destacar o sabor das coisas, de impedir que as coisas apodreçam, Jesus disse que nós, os cristãos, éramos este sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Imaginemos que lamparina vagabunda a gente era há 2000 anos. Mas Jesus Cristo nos viu projetados ao futuro. Vós sois a luz do mundo. Vós sois ovelhas do meu rebanho. Eu me vou para vos preparar um lugar. Nos entusiasmou o tempo todo. Já não temos ouvidos que vós sois deuses. O tempo todo ele nos incentivou. O que hoje eu faço, vós podereis fazer. E por que a gente não usa da mesma medida com os nossos companheiros? A gente é tão cruel. A gente só fala quando alguma coisa sai errado. Olha, aquele verbo que você usou não era assim, hein? Olha, aquela palavra que você usou estava errada. Mas quando é para dizer da coisa boa, nós nunca temos coragem. Isso se chama despeito. Se eu disser que o outro foi bem, como é que eu fico? Eu fico melhor. Porque reconhecer as virtudes dos outros é pureza de coração. Reconhecer o mérito dos outros é participar dos planos de Jesus, que sempre reconheceu nossos méritos, ainda quando projetados no futuro. É Deus vivendo em nós. Aí nós encontramos as pessoas orando a Deus, pedindo a Deus para o seu time ganhar. Olha onde é que a gente trouxe Deus. O que Deus tem a ver com o meu time de futebol? Com a corrida de cavalo? Ai, estou pedindo a Deus para ganhar na loteria. E como é que Deus vai fazer? Ele dá o prêmio para um dos seus filhos e os outros milhões de filhos miseráveis, pobres, e que jogaram também. Vejamos que ainda não temos uma visão correta da nossa relação com a divindade. No livro dos médiuns, Allan Kardec teve o cuidado de dizer, de nos mostrar perguntas que não devem ser feitas aos espíritos. Nós poderíamos pensar nas coisas que a gente não tem que pedir a Deus, porque elas fazem parte do nosso compromisso pessoal. Se eu quero jogar na loteria, é uma liberdade que eu tenho, mas vou pedir a Deus para eu ganhar na loteria. Um companheiro me procurou na minha cidade e me disse assim: Raul, você que é metido com espíritos, você podia me fazer um favor? Pede a eles os números da loteria, porque se eu ganhar, eu dou tanto por cento para o remanso fraterno. Eu digo assim: você é muito generoso, mas eu não sou estúpido. Porque se algum espírito me pudesse dizer os números da loteria, eu não ia dá-lo para você. Eu já ia jogar e ganhava tudo. Ou você pensa que os espíritas somos imbecis? Muita gente acha que os espíritas somos imbecis. É que há muitos espíritas imbecis, mas não são todos. Daí a importância de que Deus ganhe expressão na nossa inteligência. Deus não é o nosso colega de bar, não é o nosso colega de pelada. É a inteligência suprema do universo. É por essa razão, então, que nos cabe pensar em Deus nessas horas densas que estamos vivendo na humanidade, nesses tempos bicudos do mundo, porque sem Deus nós não somos nada. Allan Kardec colocou na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Dedicou o 15º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo a estudar essa virtude.
O título do capítulo é exatamente este: fora da caridade não há salvação. E nós examinamos e vemos que essa palavra caridade não foi dita por Jesus, mas foi criada por Paulo de Tarso, para definir o dinamismo do amor. Caridade é o amor em ação. Jesus Cristo nunca disse essa palavra, porque ele falava o tempo todo o amor, sobre o amor, em torno do amor. E Paulo, então, ao seu tempo, depois de Cristo, estabeleceu que era importante que nós verificássemos que o amor não deveria ser ancilosado, um amor paralisado, mas deveria ser um amor dinâmico, um amor ativo, um amor que sai do lugar, que vai ao encontro das pessoas. E então ele cria a palavra caridade. Conforme lemos na sua primeira epístola aos Coríntios, dessa forma, caridade é amor dinâmico. Mas no Novo Testamento, João, o evangelista, diz que Deus é amor. E naturalmente, se Deus é amor, só pode ser amor dinâmico. Exatamente por quê? Porque é Ele que move esse universo, todos os momentos. É Ele o grande Senhor dos Big Bang, que ocorrem a cada segundo na estrutura do universo. É Ele que nos dá repetidamente as estações do ano, as horas do dia, a chuva, o sol, o calor, o frio. É um amor dinâmico em nossa direção. Então é Deus amor. Esse amor caridade de Paulo. Então, quando nós juntamos todas essas reflexões, verificamos que fora do amor dinâmico, que é Deus, não há salvação. Porque nós não somos nada fora de Deus. Não temos vida fora do nosso Criador. Não temos expressão fora daquele que nos criou. Então, fora de Deus, nós não sobrevivemos. É por isto que nesta manhã, quando estamos trabalhando reflexões em torno do nosso Criador, de sua luz projetada sobre nossas vidas, cabe a cada qual de nós evocar a Deus em sua intimidade, junto à família, junto ao seu trabalho profissional, junto ao seu lazer, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz na voz dos Espíritos. É chegado o tempo de sacrificar os nossos trabalhos, sacrificar os nossos lazeres, sacrificar, e nós nos perguntamos como sacrificar, porque passamos a ideia de sacrifício, coisa dolorida, coisa ruim, mas os Espíritos estão trabalhando a ideia original de sacrificar. Porque os povos primitivos aos quais nos reportamos, aqueles da litolatria, da fitolatria, da zoolatria, da antropolatria, eles prestavam homenagem à sua divindade, oferecendo alguma coisa ao seu Deus. Depois de oferecida a flor, o fruto, o animal, a pedra preciosa, a oferenda se tornava aceita pela divindade. Sacrificar era fazer sagrado, era tornar sagrado, sacrum facere. Então, quando oferecíamos alguma coisa à divindade, essa coisa ficava sagrada. Então, ali estava o sacrum facere, o sacrifício. Então, quando no Evangelho segundo o Espiritismo, as entidades nos propõem sacrificar os nossos trabalhos, não é deixar de realizá-lo, é torná-lo sagrado. Sacrificar os nossos lazeres
não é deixar de ter lazer, é torná-lo sagrado. Porque o lazer se presta ao nosso repouso, lei divina, lei do repouso. E vemos pessoas que vão nos finais de semana para a sua casa de praia, para a sua casa de campo, para a sua casa de montanha. E quando voltam, elas voltam mais neurastênica, mais nervosa, cortando pelo acostamento, xingando todo mundo, dando de dedo, fazendo manobras imprudentes na estrada. Então elas não descansaram a cabeça. Elas não sacrificaram o seu lazer. Elas não o fizeram sagrado. Quando elas foram para a casa de campo, de praia, de montanha, foram para beber, para usar droga, para fazer sexo. E não para o lazer. Elas voltam excitadas pela droga, pelo álcool, pelo sexo, pela raiva. Voltam mais cansadas do que foram. Então elas têm que chegar na frente de todo mundo. É necessário o sacrum facere, o nosso lazer. A busca de Deus é tornar sagrado tudo que a gente faz. A cozinheira que prepara comida para quem vai comer, que torne-a sagrada, que sacrifique essa comida. As pessoas que vão comê-la, eu vou dar o meu melhor. Aquelas que vão cuidar de crianças, de velhos, torne sagrado o seu trabalho. Aquelas que vão trabalhar o jardim, que vão fazer a estrada, que vão raciocinar no gabinete, que vão curar enfermos, que vão trabalhar na engenharia, no direito, defender causas, que façam sagrados os seus trabalhos. Porque nós vamos ganhar muito da vida na medida em que sacrifiquemos a vida em honra de Deus. Na medida em que tornemos sagrada a nossa vida em nome de Deus. Na medida em que ofereçamos a nossa vida em sacrifício ao nosso Criador. Por isto é que Jesus Cristo afirmava: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele sacrificou a sua vida em honra de Deus. Ofereceu-a em oblata, como presente ao nosso Criador. Daí, cabe a cada qual de nós, na área em que atua, fazer o mesmo, ao nível das suas possibilidades. Aqueles que um dia conhecemos a veneranda doutrina espírita, que tratemos de sacrificar a nossa fé, o nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa atuação. Sacrificar no sentido de tornar sagrado o nosso labor em honra de Deus. Somente aí então, queridos irmãos, começaremos a experimentar a harmonia interior, harmonia na alma, harmonia no coração. Somente aí então poderemos contemplar as estrelas dos céus, Sírius, Vega, Canopus, Lira, Antares, os astros vivos dos céus, e dizermos ao nosso Criador o quanto lhe somos agradecidos, e cantarmos no hino da alma: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis que brilham nos infinitos, Pai amoroso e bom de todos os seres aflitos que gemem, que choram, que se debatem, que se estertoram neste mundo de caos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, nome que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor. Venha ao nosso coração, Senhor, o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, na estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor. Mandamento que não vacila, mandamento que não erra, seja nas engrenagens dos céus ou no meio das lutas da terra, onde deparamos tanta mágoa, tanta dor, tanto sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Mas dá-nos hoje em nosso caminho o pão abençoado, mas que ele seja amassado com o trigo do amor nas mãos de carinho dos nossos amigos espirituais. Auxilia-nos também
para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que ainda se acham distantes do bem, sob a proteção de Jesus. Livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante ainda da tua luz. Perdoa-nos, ó Pai, os erros escabrosos, de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor, para que a tua ideal igreja, a igreja da imortalidade, a igreja da verdade, da revelação imortalista, a igreja da justiça, da equidade, realize dentro de nós o altar venerando da mais expressiva caridade, a fim de que dentro dele então, Senhor, se possa cumprir a vontade do teu inesgotável e doce amor, hoje e para sempre, Senhor, que assim seja. Muito obrigado, Pai de nossas vidas. Muito obrigado, Cristo excelso. Ave, Allan Kardec. Muito obrigado, senhores.